Olá, minha gente, um grande abraço a todos, que tenhamos uma ótima semana. E ontem a Chapecoense estreou, ontem pela manhã, um horário totalmente inadequado, mas não tem o que fazer, vai ter jogo domingo de manhã. No próximo domingo, 11 horas da manhã, a Chapecoense joga contra o Sampaio Corrêa na Arena Condá. Teve jogo na Série B no sábado, 11 horas da manhã, então não adianta, CBF que marca e a gente tem que acompanhar na medida do possível. Nós não vamos ter hoje, por exemplo, as imagens do jogo, do empate da Chapecoense contra o Oeste. E esse vai ser um problema muito sério, que nós e todas as demais outras emissoras que não são detentoras dos direitos de imagens da Série A e da Série B, teremos ao longo desse ano, por exemplo, um jogo lá em Barueri. Esse Oeste era de Itápolis, daí se transferiu para Barueri. Aí é de pouca cobertura e em muitos jogos, já estou justificando para os nossos telespectadores, infelizmente teremos muitos jogos que não teremos acessos a imagens e a lances de partidas da Chapecoense, naturalmente, quando jogar fora aqui de Chapecó. Mas nós temos algumas imagens aí que foi fornecida pela assessoria de imprensa da Chapecoense, de um fraco jogo que terminou 0-0 e que eu acho que, se tivessem jogando até agora, continuaria 0-0. Um jogo de baixo nível técnico. Esse Oeste aí é o rei do empate mundial. Não tem time no mundo que empate tanto quanto esse time do Oeste. O ano passado, na Série B, empatou 17 jogos. Um turno tem 19 partidas, eles empataram 17 e começaram a Série B empatando em casa com a Chapecoense pelo placar de 0-0. E tem time que a Chapecoense não consegue se impor. Esse Oeste é um deles. Não sei por que cargas da água, mas está no repertório, está no retrospecto. Foi o 7º jogo entre Chapecoense e Oeste. A Chapecoense ganhou o primeiro. Depois agora já são 6 partidas sem saber o que é uma vitória, com 2 vitórias do Oeste e 4 empates. Então, faltou a Chapecoense, principalmente ontem, maior ambição ofensiva. Faltou jogar melhor do meio para frente. O sistema defensivo até que não teve muito trabalho. O Oeste deu 2 chutes de falta no primeiro tempo de longe, que levaram certo perigo, foram para fora do João Ricardo. Depois o João Ricardo estava engolindo um frango, estava tomando um peru do atacante do Oeste, que chutou pelo lado esquerdo uma bola que era defensável com tranquilidade. João Ricardo se complicou, quase que engole um frango, conseguiu evitar tempo. E foi só. No segundo tempo, nada de conclusão. A Chapecoense deu um chute a gol, gente. Quem viu o jogo vai concordar comigo. Há 4 minutos. Chute fraco do William Oliveira, de fora da área, canto direito do goleiro. E só. Depois disso, não conseguiu acertar um chute no gol do time do Oeste. Então, uma atuação abaixo daquilo que a gente imaginava. Ah, mas já vai começar a azia no primeiro jogo. Não é isso. Nós temos que analisar. A gente elogiou muito o time da Chapecoense contra o Avaí aqui, quando fez um belo jogo, surpreendeu positivamente a todo mundo quando ganhou de 2-0 do Avaí aqui. Aí foi lá contra o Avaí, jogou pelo regulamento e empatou em 1-1. Estou falando depois da pandemia, porque a grande surpresa foi aquela bela atuação contra o Avaí, só que não conseguiu mais repetir. Não conseguiu repetir o nível de atuação do Avaí. Aí foi lá, empatou com o Avaí 1-1, jogou aqui pro gasto contra a equipe do Criciúma na semifinal, ganhou de 1-0, poderia ter ganho demais, foi superior ao Criciúma. Daí lá em Criciúma também não fez um grande jogo, perdeu no tempo normal, ganhou nos pênaltis. E ontem, depois da volta da pandemia, foi a pior atuação da Chapecoense. Humberto Loser justificou pelo cansaço da sequência de jogos, pelo cansaço das viagens, pelo desgaste de ser uma partida 11 horas da manhã. Então, de positivo, o pontinho somado fora de casa. Isso aí a gente tem que enaltecer. Quarta-feira, 4h30 da tarde, olha que horário, dia útil. Quarta-feira, Chapecoense contra o CSA, aqui na Arena Condá. CSA que estreou com vitória contra o Guarani pelo 1-0 e que perdeu 9 jogadores para a Covid-19. 9 jogadores do CSA não puderam atuar contra o Guarani e assim mesmo eles ganharam. E esses 9 jogadores aí não virão para Chapecó. Então, é a oportunidade para a primeira vitória. Quarta-feira, 4h30 da tarde na Arena Condá. Agora, a gente sabe que a Chapecoense precisa melhorar. Ontem, em cima da hora, não contou com o Anselmo Ramon, não contou com o Roberto e com o Regis. Agora há pouco, a assessoria de imprensa divulgou que eles, a partir de agora, estão aptos a jogar. É um entendimento, Departamento Médico da Chapecoense, Departamento Médico da CBF, e eles estão liberados para jogar quarta-feira. Lá, contra o Oeste, não puderam jogar. Mas quarta-feira estarão à disposição bons reforços, principalmente do Anselmo Ramon, porque precisa de um homem dentro da área.
O poder ofensivo da Chapecoense, repito, meio de campo e ataque da Chapecoense foi ineficiente contra o Oeste. Precisamos reforçar aonde que o jogo é decidido e quem sabe esse cara seja o Anselmo Ramon. Vamos conferir aí os demais resultados da primeira rodada da Série B. Na Arena Pantanal, o Cuiabá e o Brasil de Pelotas empataram em 0-0. No estádio Batistão também teve empate em 2-2 no confronto entre Confiança e o Paraná Clube. No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude ganhou por 2-1 contra o CRB. O Operário recebeu na Arena Krieger o Figueirense, que foi derrotado por 3-1. No Mineirão, o Cruzeiro derrotou o Botafogo de São Paulo por 2-1. Jogando na ressacada, o Avaí venceu o Náutico por 3-1. O Vitória derrotou o Sampaio Correia por 1-0 no estádio Barradão. No Rei Pelé, o time da casa, o CSA, marcou 1-0 em cima do Guarani. E a Ponte Preta perdeu para o América Mineiro por 1-0 no Canindé. Tá aí, então, os resultados da primeira rodada. Tem aquele ditado, né, Pradão, que a gente era feliz e não sabia. Quantas vezes o Azia, porque esse Azia Master, Sérgio Badaba Dalotti, vinha e reclamava do nível técnico. 6 anos numa Série A de Campeonato Brasileiro. Agora a realidade é Série B. E eu vi alguns jogos assim, meio de sosleio, né? Tinha aquela tal coisa e troço. Agora, por exemplo, o Brasil de Pelotas, esse empate em 0-0 aí. Jesus amado. Então, mas é a realidade. É a realidade, temos que nos acostumar e nos adaptar. E a classificação, como é que ficou depois desta primeira rodada? Vamos dar aí uma conferida. Tá aí na sua tela, em primeiro lugar, Operário de Ponta Grossa, Avaí, Juventude, América Mineiro, Vitória, CSA, todos com 3 pontos. O único que ganhou fora de casa foi o América Mineiro, que ganhou com um pênalti inexistente da Ponte Preta. Operário, Avaí, Juventude, América Mineiro e Vitória, CSA largaram com 3 pontos. Aí vem Confiança, Paraná Clube, Cuiabá, Oeste, tem mais Chapecoense, Brasil de Pelotas com 1, estão na meiuca da tabela, Chapecoense 11ª colocação. E daí vem ali, 13ª Botafogo de Ribeirão Preto, CRB, Sampaio Correia, Ponte Preta, e aí pelos critérios Guarani, Figueirense, Náutico e Cruzeiro com -3. Por quê? Porque o Cruzeiro perdeu 6 pontos. 6 pontos em função de dívidas com a FIFA. E aí começou com -6, mas ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1 no finalzinho do jogo, já descontou 3. Ainda está devendo 3 pontos o Cruzeiro, então aí está a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem jogo amanhã, tem jogo quarta, Verdão repetindo, quarta-feira, 4h30 da tarde contra o CSA, todo desfalcado. Jogo bom para fazer o dever de casa, quarta de tarde, aqui na Arena Condá. Quem começou bem, e agora pulamos para a Série A, foi o Internacional do Coldeto, que foi lá em Curitiba, lá no Couto Pereira, e faturou. Venceu o Curitiba pelo placar de 1-0, jogo definido no segundo tempo. Azar, Moisés, aí, chegou bem pela esquerda, chutou. Goleiro Wilson, você lembra o Wilson do Figueirense? Tá ele aí, olha só a grande oportunidade do Curitiba. Que belo chute de fora da área no travessão, mas o travessão salvou o Marcelo Lomba. E aí no segundo tempo o Inter foi melhor, foi para cima, entrou o Thiago Galhardo, cruzou para trás e o Matador. Melhor atacante da América, segundo Walter Casagrande. O Casagrande falou, né? Que ele é melhor que o Gabigol, melhor que o Cavani. Paolo Guerreiro faz gol à torta e direito. Só não faz em Grenal, não sei por quê. Em Grenal ele não consegue fazer, mas nos outros jogos, todo jogo tem gol do Paolo Guerreiro e ele fez no segundo tempo 1-0 o gol que deu a vitória para o Internacional. Começou bem, começou ganhando fora de casa, isso é importante. Internacional, portanto, somando os 3 primeiros pontos. E na quinta-feira, o Internacional enfrenta a equipe do Santos, no Beira-Rio, em Porto Alegre, mais alguns lances aí. Mas foi uma boa vitória, principalmente pelo segundo tempo. No segundo tempo, o Internacional foi bem melhor do que o Curitiba e mereceu aí a vitória pelo placar de 1-0 para dar uma tranquilizada depois da eliminação lá no Campeonato Gaúcho, aí para agora concentrar as atenções na Série A. E o Grêmio também venceu ontem lá na Arena em Porto Alegre, venceu placar magrinho, placar apenas de 1-0, e aí o seu Diego Souza, nunca critiquei, Diego Souza, o tanque, gol de quem tem presença de área, né? É aquele biquinho, aquele toquezinho, foi o suficiente para tirar do Muriel e fazer o gol que deu a vitória ao Grêmio, e o seu Odair Helman não tem jeito. Lá na Arena do Grêmio é outro que não consegue ganhar. Nunca ganhou, nunca marcou o gol. Times comandados pelo Odair Helman e ontem acabou perdendo. Então o Grêmio, dá para se dizer assim, ó, fez o dever de casa ganhando do Fluminense. Segundo jogo do Grêmio
quarta-feira contra o Ceará. Mas a dupla Grenal começou bem. 2 goleadas, 1-0 no Curitiba e 1-0 também no Fluminense. Vamos ver o que é que temos aí pela frente da dupla Grenal. E tem aqui o resultado dos outros jogos. Flamengo do Domenech perdeu a primeira. Já tem flamenguista com a pulga atrás da orelha. Perdeu para o Atlético Mineiro do Sampaoli por 1-0 ontem no Maracanã. O Atlético Paranaense foi lá em Fortaleza, ganhou 2-0. O Sport ganhou do Ceará 3-2. E o Santos empatou em 1-1 com o Bragantino. 4 jogos não foram realizados. E dar os parabéns, por fim, para os torcedores do Palmeiras, que me questionaram pela vitória extraordinária sobre o Corinthians. Vem aqui, não corra. Torcedor do Corinthians de cabeça inchada, mas isso faz parte do futebol. Parabéns aos palmeirenses, já tem direito de resposta